Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos o mandato missionário. Esse mandato missionário onde Jesus dá recomendações para que eles possam permanecer nessa fidelidade da missão. Assim também Jesus hoje nos chama a atenção sobre essas circunstâncias importantes que nos fazem permanecer no verdadeiro segmento, para que possamos transmitir e anunciar aquele que nos envia em missão, aquele que nos envia a anunciar o reino de Deus. Por isso que Jesus Cristo transmite a sua autoridade aos apóstolos, transmite a sua autoridade a cada um de nós. E no início do Evangelho, nós vemos como que Jesus Cristo ele vai nos transmitir esse poder de curar e de libertar. Por isso que, se nós olharmos bem, nós vemos, primeiramente, Jesus Cristo nos dizendo para que possamos anunciar que o reino dos céus está próximo. Esse reino dos céus é sim a sua presença em nosso meio, mas também é aquilo que é o fim último da vida humana, que é a eternidade com Deus. Porque de Deus todo ser humano saiu e para Deus todo ser humano deve voltar. Mas para que os seres humanos voltem para Deus, é necessário que o anúncio do Evangelho seja realizado, para que Cristo possa restaurar toda a humanidade e realmente possamos, como um único corpo, alcançar o reino dos céus. Mas é claro também que há muitos que podem, pela liberdade, não aceitar aquilo que Jesus Cristo oferece como um verdadeiro caminho de salvação. Por isso que há a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Jesus ele nos chama e nos envia a anunciar o reino dos céus e que esse reino dos céus está próximo. Depois ele vai dizer: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Aqui nós vemos essa obra de cura e libertação. Curar os doentes significa também curar, tirar, resgatar os seres humanos do vício, da doença espiritual. Depois, ressuscitai os mortos. Ressuscitar os mortos significa tornar esses que nós resgatamos dos vícios, fazer com que eles vivam uma vida plena em Jesus Cristo, essa vida eterna já começada nesta terra. Depois, purificai os leprosos, também uma menção ao pecado, porque o pecado naquilo que é
o pecado, a desordem mais profunda do ser humano, é aquilo que vai levando ele para a morte. E depois expulsai os demônios, porque uma vez que o defeito dominante está dominado no nosso interior, uma vez que nós somos libertados dos vícios e já começamos a viver uma vida eterna começada nesta terra, nós vamos permitindo com que a graça de Deus vá repelindo os demônios, ou seja, os tentadores que vão inflamando as nossas paixões interiores. Depois, Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção sobre a generosidade. De graça recebestes, de graça deveis dar. Essa deve ser a intenção da nossa missão, porque nós não podemos fazer nada querendo alguma coisa em troca, mas precisamos fazer com generosidade, certos de que Deus já nos concedeu tudo aquilo que nós verdadeiramente necessitamos, que é o reino dos céus, que é a vida eterna. Depois, Jesus ele vai nos dar algumas outras recomendações. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Aqui Jesus Cristo ele nos chama a uma vivência da providência. Essa certeza de que Deus conduz a nossa vida, nos leva aonde Ele quer para realizar a sua obra, para que também possamos crescer nessa experiência de fé, de confiança em Deus. Porque aqueles que se abandonam à vontade de Deus experimentam justamente isso. Um Deus que cuida da nossa vida, que nos protege, que nos conduz e prepara e providencia tudo aquilo que nós necessitamos para realizar a sua vontade, para cumprir o seu mandato missionário. Por isso que nós não podemos ter medo de nos abandonar em Deus. Precisamos nos abrir a essa obra da graça, para que essa obra do anúncio do reino dos céus possa ser realizada na nossa vida e através da nossa vida. Que nós possamos ser instrumentos de cura e libertação para os nossos próximos, para todos aqueles que nós encontrarmos, para que possamos ser generosos e dar de graça aquele que nós recebemos de graça, que é o próprio Cristo, para que assim possamos confiar cada vez mais na providência divina. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção sobre essa realidade da missão, porque a missão é algo essencial para a vida cristã. Uma vida cristã que não é uma vida missionária, é uma vida estéril, porque é na missão que nós experimentamos o poder de Deus na nossa vida. E por isso que Jesus Cristo nos ensina que ao entrar em alguma casa, ao encontrar qualquer pessoa, nós precisamos manifestar e transmitir a paz, porque nós fomos chamados justamente para isso, para sermos promotores da paz. Por isso que Jesus Cristo nos ensina nas bem-aventuranças. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão reconhecidos filhos de Deus. Assim deve ser a nossa vida, para que as pessoas possam ter certeza de quem está nos enviando. Precisamos realmente sermos capazes de transmitir a paz do Senhor a todas essas pessoas, porque a paz é, sim, a presença de Deus em nós. E quando nós transmitimos a paz, nós estamos transbordando a obra do Espírito Santo para a vida dos nossos irmãos. Nós nos tornamos uma fonte que jorra para a eternidade, uma fonte que brota do mais profundo do nosso ser e que jorra e irriga tudo aquilo que está e todos aqueles que estão à nossa volta. Essa é a grande missão que nós temos, essa missão de ser instrumentos de cura, de libertação, de generosidade e principalmente de promoção da paz no mundo. Busquemos
cada vez mais aprofundar nesse grande mistério da vida cristã, para que assim possamos permanecer em Cristo e cumprir essa missão de todo cristão, de filho de Deus, de sermos missionários para tornar a nossa vida frutífera, para que possa dar frutos de salvação para o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.